Boa tarde. Primeiro Escalão recebe, nesta tarde, o cirurgião bariátrico Dr. Carlos Schiavon, médico especialista que atua na especialidade há vários anos em São Paulo, no Brasil e no exterior. Para entrevistar o Dr. Carlos Schiavon hoje aqui no Primeiro Escalão, eu convidei o jornalista André Gaeta, da Associação Paulista de Imprensa. Dr. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor por que cirurgia bariátrica dentro da medicina? Por que o senhor escolheu essa especialidade? É uma especialidade que tem muita demanda. O que determinou a sua escolha pela cirurgia bariátrica? Obrigado. Bom, boa tarde, Caetano. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os seus telespectadores. Eu comecei na cirurgia bariátrica, eu fazia muita cirurgia do aparelho digestivo, muita videolaparoscopia, que estava crescendo muito a partir do ano 2000, né? Sim. Até antes um pouco. A gente começou com a laparoscopia de cirurgia de vesícula e chegou no Brasil por volta do fim da década de 90 para o ano 2000, a possibilidade de fazer cirurgia bariátrica por laparoscopia, que é aquela cirurgia que tem os furinhos, como as pessoas chamam, que é menos invasiva. E nós já tínhamos muita experiência, começamos com um grupo a fazer cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Então, essa foi o começo, né? Sim. Só que isso se tornou uma paixão, porque diferente de você operar a vesícula, uma hérnia que o paciente opera, geralmente no primeiro mês você acompanha, depois o paciente vai embora e geralmente você até às vezes nem vê mais o paciente. O paciente obeso é um paciente que você tem que cuidar por longo tempo, né? E isso se tornou uma coisa muito fascinante para mim, no sentido que você operava, havia melhora excepcional do paciente, corrigindo problemas de saúde, hipertensão, diabetes, problema ortopédico, emagrecendo, melhorando a autoestima. Então isso foi o que me fez continuar nesse caminho da cirurgia bariátrica, porque é realmente uma área fascinante na possibilidade de você melhorar a saúde das pessoas de uma forma bem intensa. Agora, quais são as exigências, Dr. Carlos, para um médico atuar nessa especialidade, exercitar e fazer cirurgia bariátrica? O que se exige do aluno de medicina, que estuda 6 anos, depois mais 2 anos de residência, para ele atuar com uma expertise em alto nível dentro dessa especialidade? O que é exigido deste especialista, deste médico? Na verdade, muito recentemente, faz em torno de 3, 4 anos, mais ou menos, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a cirurgia bariátrica como uma área de atuação da cirurgia geral ou da cirurgia do aparelho digestivo, né? Então, isso significa assim, que ela ainda não é uma especialidade médica, mas ela é uma área de atuação dentro da especialidade maior, que é a cirurgia do aparelho digestivo. Mas é bem específica, né? A cirurgia bariátrica, embora não se defina como especialidade médica, para o leigo é uma especialidade, né? Para o leigo é uma especialidade, né? Então, hoje, você tem título de especialista para a cirurgia bariátrica. Então, você tem que percorrer o caminho de residência em cirurgia geral ou aparelho digestivo, né? Que são geralmente 4 anos, né, de residência. Depois você tem que fazer, já existem, começando a aparecer residências... 4 anos de residência para essa especialidade. Geral, né? Aí residência em cirurgia do aparelho digestivo ou geral, e depois já estão começando a aparecendo pós-graduações ou residências mesmo em cirurgia bariátrica. E aí você pode prestar o título de especialista, para você se tornar um especialista na área de cirurgia bariátrica. Perfeito. Antes de passar a palavra ao André, doutor Carlos, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Hoje se fala muito, né, em associação, a cirurgia bariátrica associada ao processo de redução do diabetes e da hipertensão. Qual é a relação que existe hoje com a evolução da medicina, não só no Brasil como no mundo, mas o Brasil tem ganhado notoriedade por atuar com bastante expressão nesse campo? Qual é a relação que existe entre a cirurgia bariátrica, a hipertensão
e o diabético, o processo de redução do controle dessas doenças? Bom, a obesidade, ela, acho que muita gente já tomou conhecimento disso, é hoje um dos grandes desafios da saúde pública mundial, né? A obesidade vem crescendo no mundo inteiro. O Brasil é um dos países onde a obesidade mais cresceu, né? Nós temos metade da população hoje acima do seu peso ideal. Metade? Metade da população acima do seu um peso índice ideal. altíssimo, não, doutor? Em torno de 15% efetivamente obesos, né? Porque a gente tem uma faixa que chama sobrepeso e depois a obesidade. Então, metade está acima do peso e em torno de 15% já são efetivamente obesos, né? Isso é calculado através do índice de massa corpórea, o IMC. Você encontra facilmente na internet para calcular seu IMC, sabendo seu peso e sua altura. E o que se sabe hoje é que, acompanhando a epidemia de obesidade, nasceram outras epidemias. E esse é o grande desafio. Que outras epidemias? Diabetes, hipertensão, apneia do sono, doença cardiovascular, problemas ortopédicos. São todas doenças que estão nesse grande grupo que acompanha a obesidade, né? Então, a obesidade aumenta a chance das pessoas terem, por exemplo, diabetes, hipertensão. Mas e o papel da cirurgia bariátrica na redução e no controle do diabetes e da hipertensão? Essa é uma pergunta interessante, Caetano, porque a história da cirurgia bariátrica é bem antiga, da década de 60, né? Mas se operava basicamente para redução do peso, né? Só que, em um determinado momento, alguns pesquisadores, cirurgiões americanos perceberam, temos um italiano também que estuda muito isso, né? Perceberam que essas doenças tipo diabetes, por exemplo, o primeiro o diabetes que foi mais estudado, depois a hipertensão, elas melhoravam muito e precocemente depois da cirurgia. E esse que começou a ligação entre cirurgia bariátrica, obesidade e doenças associadas. Quer dizer, a cirurgia começou a desenvolver um papel que, claro, já existia, mas não era percebido no tratamento dessas doenças no paciente obeso. André Gaeta, por gentileza. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Primeiramente, agradecer, dar uma boa tarde para o seu espectador, né? E agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui consigo, meu amigo, já há mais de 3 décadas, né? E uma honra também poder estar entrevistando um homem com a envergadura do Dr. Schiavon, dentro dessa especialidade, que tem crescido muito na aceitação popular. Hoje ela está popularizada, né, doutor? E no começo tinha muitas interrogações. A pergunta que eu faço inicialmente é, aquelas interrogações, os medos da invasividade da cirurgia, né? Ela existe ainda? Outra segunda pergunta seria, varia a efetividade no corpo masculino e no corpo feminino? E a preponderância de uma etnia para outra, ela pode ter condicionantes negativo ou positivo? Inicialmente eu deixaria essas indagações. Então, André, obrigado pela pergunta. A questão da cirurgia bariátrica, o quanto é invasiva, primeiro que assim, qualquer tratamento cirúrgico, os pacientes em geral, nós mesmos, se precisamos ser operados, temos os nossos medos, as nossas preocupações, né? A cirurgia bariátrica, como eu disse, que nasceu lá na década de 60, ela era feita até meados da década de 90, ela era feita de modo convencional, quer dizer, cirurgia aberta, que é aquele corte grande. E a gente sabe que a obesidade é um fator que aumenta a chance de infecção pós-operatória, aumenta a chance de trombose, aumenta várias questões. Então, a cirurgia, até a era da cirurgia aberta, era realmente uma cirurgia mais invasiva, que tinha complicações numa frequência
maior que a desejada, que todos os médicos desejavam. Complicações no pós-operatório? No pós-operatório. E isso acho que estigmatizou um pouco também a cirurgia, né? Então tornou assim, assustou um pouco as pessoas. Potencializa mais o medo. E os próprios médicos tinham um receio de indicar esse tratamento, porque tinha muitas complicações. Com o advento da cirurgia por laparoscopia, uma cirurgia muito menos invasiva, com menos complicações, a chance de infecção muito menor, e o desenvolvimento das tecnologias de vídeo, de equipamento instrumental, esse nível de complicações caiu muito. Cai o período de internação também? Também cai o período de internação. Essa cirurgia hoje, eu posso dizer com tranquilidade, tem trabalhos na literatura médica, ela equivale em riscos a uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia feita corriqueiramente. Simples. É uma cirurgia, vamos chamar de simples, é tranquila, pós-operatório fácil. Então, assim, hoje a cirurgia bariátrica é um tratamento seguro. Perfeito. É claro que é uma cirurgia, então as pessoas têm os seus medos, né? Então, qual é o período entre a internação para a cirurgia e feita a cirurgia, o paciente tem alta depois de quanto tempo? Normalmente, na média, hoje, de 36 a 48 horas depois da cirurgia. É muito rápido. Em geral, é esse o período para o paciente ter alta. E na questão, na minha segunda pergunta, a efetividade do... A gente sabe que obesidade primeiro assim, obesidade, por que é difícil tratar a obesidade? Isso é uma coisa fundamental de dizer, porque a gente tem que tirar o estigma da obesidade, né? Saber que a obesidade é uma doença. Por que uma doença, doutor Carlos? Queria encaixar, adicionar essa pergunta dentro da resposta que o senhor está dando para o André. Por que assim, a obesidade era considerada um relaxo da pessoa, né? Um relaxo, a pessoa é relaxada, preguiçosa, come muito, não faz exercício e está gordo. É hábito cultural, aquelas coisas. A gente sabe hoje que é um problema, uma doença multifatorial. Isso, o que significa isso? Tem várias causas. O paciente não é obeso por uma causa única. Isso é raríssimo. Existe isso, mas é raríssimo. São a exceção da exceção. Ou seja, tem uma carga genética. Perfeito. É o meio que ele vive. É o tipo de alimentação. É o grau de atividade física. São fatores hormonais. Homem ou mulher, né? Hoje em dia estão muito parecidos, mas é claro que tem uma diferença entre a obesidade do homem e a obesidade da mulher. Tem a questão de raça. De étnica. Sim, tem a questão étnica. Tem populações que têm mais tendência a ser obesa, outras menos. Qual é essa população? Tem mais tendência? Os asiáticos, não é que eles têm mais tendência a ser obeso, mas eles com pouca obesidade comparado com o ocidental, já estão mais doentes, né? Eles estão mais doentes com uma obesidade menor que a nossa. Né? E o homem de uma etnia, ele pode ter mais potencial de obesidade para outra, e a mulher de uma etnia também. Tem essa variante também? Tem variantes. Né? Perfeito. Então, assim, a obesidade, ela não só é uma doença por si só, como ela causa outras doenças. Por exemplo, doutor Carlos, que doenças a obesidade pode causar? Diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, apneia do sono. Uma doença hoje que tem se estudado muito, é pouco valorizada ainda, é uma doença que chama esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É a tal da gordura no fígado. Uma parte das pessoas que têm gordura no fígado desenvolvem inflamação do fígado. E a inflamação gera fibrose. O que é fibrose? É cicatriz. O que gera isso? Um termo que muitos conhecem por outros motivos, mas acontece também na gordura no fígado, que é a cirrose. E altera o metabolismo. Independente do consumo de álcool ou não, que a cirrose está normalmente ligada ao consumo de álcool, né? A cirrose causada pela esteatose com inflamação, ela está se tornando a primeira causa de transplante em vários países, por exemplo, nos Estados Unidos, transplante de fígado. Mas a gordura do fígado é também fator para uma cirurgia? Sim, é considerada uma doença associada à obesidade. Quando ela tem características de inflamação, não só a gordura pura e simples, mas ainda
Basicamente, o tratamento desse problema de saúde é o emagrecimento, por alguma forma. Uma delas é a cirurgia. Bedak, tem uma pergunta que quando você fala de cirurgia, fala de tratamento, que não quer calar e não cala nunca, que é o bolso. No início, era uma coisa suntuosa, na verdade, talvez pelo ineditismo. Eu perguntaria, ela está mais popular hoje? Agora há pouco, na nossa conversa prévia, antes de entrar em estúdio, o senhor nos dizia que hoje o SUS está disponibilizando, nós temos um inconveniente que é a fila. Como é que é isso hoje? Ela está mais popular hoje, doutor? Veja, ela está mais popular pelos fatores que eu disse anteriormente. Você tem uma diminuição dos medos, das complicações reduziram, as preocupações dos pacientes, dos médicos reduziram. Então, é uma cirurgia que tem excelentes resultados hoje na fase inicial. Em termos de complicações, é muito baixo o índice de complicações. É uma cirurgia, então, que se popularizou. O que é popularizou? É um termo um pouco errado, talvez, mas ela aumentou o número de cirurgias, porque as pessoas passaram a procurar mais. Rompeu a barreira da questão estética para ir para a saúde pública, seria isso? Essa é outra questão que está cada vez mais conscientizada na sociedade, que nós temos uma doença na frente da gente, não é uma questão estética, né? A estética hoje viria em segundo plano, né? O primeiro plano é o fator doença, que precisa ser controlado e até curado, né, doutor Carlos? Então, nós temos acesso à cirurgia bariátrica tanto pelo sistema público quanto pelo sistema privado. Como todos sabem, o sistema público tem as suas dificuldades. Então, você consegue operar pelo sistema público? Sim, você consegue. Porém, existem filas de espera, não é uma coisa imediata, porque você chega lá no hospital e vai ser operado, né? Então, tem desafios a serem vencidos. Mas eu espero que a gente consiga ampliar esse acesso, porque, que nem eu disse, nós temos 15% da população obesa. Parte desses obesos teria indicação de cirurgia, que seriam os chamados obesos mórbidos, né? Então, esses pacientes, não sei se infelizmente ou felizmente, basicamente o tratamento que eles têm, que tem resultado, é a cirurgia. Outros tratamentos funcionam de maneira muito pobre no obeso grave, né, que é o obeso mórbido. Gestão de medicamentos. Sim, seria medicamentos, dieta, exercício. O resultado, infelizmente, não é muito bom para paciente que já atingiu esse nível de obesidade. Sim. Hoje no Brasil, sabe-se que 60% a 70% da população adulta é hipertensa proveniente da obesidade. O que é recomendável? Qual é o processo mitigatório desta problemática em termos de saúde e para redução ou até mesmo controle da hipertensão? Que é proveniente... Na verdade, só para tentar explicar melhor... Só não interrompendo, eu posso ser magro e ser hipertenso. Sim. E pode existir um obeso que não é hipertenso. Sim. Como dividir essas duas relações? Na população adulta, esse número que você falou, na verdade é o seguinte, em torno de 60% a 70%, em alguns estudos mostraram, a hipertensão está ligada à obesidade. Quer dizer, é um fator causal, né? Quer dizer, a obesidade causando, ou pelo menos facilitando o aparecimento da hipertensão. Essa é a questão. A gente, também um outro dado fundamental, a hipertensão é uma doença que é uma doença importante de se falar sobre ela, e o obeso muitas vezes tem hipertensão, é porque ela é pouco diagnosticada, porque ela muitas vezes não é assintomática. Aquela história que eu tenho dor de cabeça, devo estar com a pressão alta, ela é bem relativa. A maioria das pessoas hipertensas não tem sintomas, né? Então, e outra coisa, que é um número até assustador, lembrar que em torno de cada 4 brasileiros, 1 tem hipertensão. Esse é um dado atual. Então, em torno de 25% da população brasileira tem hipertensão. E o diabetes, doutor? Diabetes em torno de 8 a 9% da população. Quer dizer, de cada 10 brasileiros, um pouco menos que 1, tem hipertensão. Uma pergunta, tem diabetes. No início,
estava muito circunscrito ao eixo Rio-São Paulo. Nós estamos localizados em São Paulo, o senhor tem a sua clínica aqui, e começou a operar também em Curitiba, que eu me lembro no começo, lá pelo ano 2000, que o senhor falou que começou a ser mais, ter notabilidade no Brasil. Hoje, ela está capilarizada em todo o território nacional ou ainda está circunscrito a esse eixo Rio-São Paulo-Curitiba? Não, hoje a cirurgia bariátrica praticamente está em todos os estados, tem algum grupo fazendo cirurgia bariátrica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica teve um papel importante de desenvolver treinamentos com apoio de diversas entidades, treinamentos, quer dizer, hoje a gente tem cirurgiões, eu acho que sem medo de errar, eu diria que em todos os estados brasileiros hoje tem pelo menos uma equipe médica habilitada para fazer cirurgia bariátrica. Então, com sucesso. Com sucesso, sim, com sucesso. Então, é uma cirurgia, é um tratamento que está acessível ao brasileiro em geral. Uma outra pergunta, o Bedak ia fazer uma pergunta, mas assim, que também não cala, além da questão financeira, nós sabemos que a mulher é mais disciplinada para algumas coisas do que nós homens. E nós homens mandamos bem em algumas coisas, elas são melhores em várias coisas, melhor que nós. Nessa questão específica, doutor, quem é mais disciplinada no pós-operatório em respeitar o que o profissional determinou no pós-operatório, por exemplo? O homem ou a mulher? Não, olha, em geral, quando falamos de saúde, a mulher é mais disciplinada. Isso vale também para a obesidade, para pós-cirurgia bariátrica, né? Então, assim, eu diria que, em geral, a mulher também é quem mais procura cirurgia bariátrica, muito mais frequentemente que o homem. O homem talvez tenha mais receio. Mas a mulher é muito mais por problemas estéticos do que por problemas de saúde. Não é bem assim menos, hoje. Não é bem doutor assim Carlos? hoje. Tem a questão estética. É claro que assim, a pessoa que está acima do seu peso, é claro que tem um fator estético envolvido, tem uma baixa autoestima muitas vezes, né, pelo fato de não estar bem consigo mesma. Mas assim, que nem eu disse, graças a Deus, e a gente espera que cada vez mais, as pessoas estão reconhecendo que a obesidade é uma doença. E junto com ela vem outros problemas. Então, o nosso propósito é tratar um paciente que está doente. Mesmo que ele só tenha obesidade, não tenha diabetes, hipertensão, nada mais, a obesidade sozinha é um fator de aumento de riscos, por exemplo, principalmente risco cardiovascular. Sim. Né? O senhor, além de cirurgião, é um estudioso e um pesquisador, é um cientista. O senhor tem um trabalho recente sobre a relação entre a cirurgia bariátrica e a hipertensão, um fator de mitigação e controle da hipertensão. Tanto é que o senhor vai aos Estados Unidos em abril, vai para Nova York como convidado, vai fazer uma palestra sobre os estudos que o senhor vem realizando nesse campo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse estudo que é pioneiro, não só no Brasil, como também no mundo. O senhor tem sido, aliás, objeto de matérias internacionais em entidades ligadas à cardiologia, à área de endocrinologia, etc. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse estudo pioneiro que o senhor vem desenvolvendo e que o senhor vai ser o palestrante, um dos principais, neste evento dos Estados Unidos em abril. Então, na verdade, como a gente já conversou um pouquinho, à medida que a cirurgia bariátrica foi progredindo, alguns pesquisadores, cirurgiões também, perceberam que não era só uma questão de perder peso, era uma questão de perder peso e resolver doenças que estavam associadas naquele paciente. A primeira que surgiu, teve um grande impacto, saiu na imprensa leiga por várias vezes, foi o diabetes. Né? Então, começou-se a se perceber que o paciente diabético tinha uma melhora muito importante, até precoce depois da cirurgia, e isso é um campo de estudo gigantesco de por que o diabetes melhora, né? A gente não tem certeza ainda do que, de quais se usa a palavra cura, né? Não, por enquanto. Não, a gente até cometeu-se esse erro no passado, mas a gente tem que encarar o diabetes e a própria obesidade como doenças crônicas, né? Então nós conseguimos controlar a doença, mas a gente só vai saber se curou
a longo prazo, quer dizer, que se a doença nunca mais voltar. Então, a princípio, a gente controla a doença. Sim. Né? Então, começou-se a estudar muito cirurgia bariátrica e diabetes, né? Até ganhou um nome novo de cirurgia metabólica, né? Por causa do metabolismo, né? E em torno de 2011 para 2012, eu estava envolvido com um grupo de cardiologistas e a gente, discutindo várias coisas, interesse pela cirurgia metabólica, nós decidimos que a gente deveria dar um passo à frente, quer dizer, ir um pouco além do diabetes. E aí surgiu a ideia de estudar cirurgia bariátrica e hipertensão. Por que hipertensão? Porque é uma doença muito frequente, como eu já falei aqui. Leva ao AVC, né, o derrame. É a principal causa do derrame, o acidente vascular cerebral, que é uma doença que tem impacto socioeconômico importantíssimo, tanto em termos de mortes, como em termos de deixar o paciente com algum tipo de sequela, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista social e econômico de saúde pública. E aí, propusemos um estudo que era para tentar comparar qual era o impacto da cirurgia bariátrica no paciente com hipertensão e obesidade. Esse é o objeto do seu estudo, da sua pesquisa. No fim de 2017, nós fomos brindados aí com uma aceitação dos resultados de primeiro ano do estudo, numa sessão muito importante do American Heart Association, que é um dos maiores congressos de cardiologia do mundo, né? Conseguimos publicar esse resultado de um ano na revista Circulation, e desde então conseguimos outras publicações, porque assim, os resultados foram muito animadores. São resultados iniciais, mas muito animadores, né? A gente conseguiu um dado, por exemplo, que é bastante interessante: metade dos pacientes que foram operados e que tinham hipertensão e eram obesos, controlaram a sua pressão e ficaram sem medicação. Índices normais. Mantiveram índices considerados satisfatórios, né? Que na verdade, para o padrão brasileiro, protocolo brasileiro, é abaixo de 140 por 90, né? De pressão. Seria 14 por 9. 14 por 9. Sem a medicação. Reduziram a remedicação, né? Então, isso animou bastante a gente. Então, continuamos estudando, né? O projeto vai durar 5 anos. Esse ano nós vamos estar completando para todo mundo 3 anos. Então, talvez tenha uma nova publicação com os resultados em 3 anos. Então, realmente foi pioneiro nesse sentido, porque, como eu disse, a maioria dos estudos se dedicou ao diabetes. Então, foi a primeira vez que teve um estudo desse tipo dedicado à hipertensão. E eu considero que é mais uma arma terapêutica. Isso que deixa a gente bastante empolgado e feliz, porque o cardiologista, o clínico, o endocrinologista vai poder lançar mão de mais uma ferramenta no tratamento do paciente que tem uma obesidade e uma hipertensão, principalmente a hipertensão. O cardiologista, principalmente. Sim, principalmente a hipertensão de mais difícil controle. Só um segundinho, André. Agora, como se evitar que esse processo seja visto como um procedimento milagroso para o paciente? Que se fala muito, né, nessa cirurgia, na cirurgia bariátrica, como a salvação da pátria, que é um processo que vai resolver o problema do diabetes. Eu acho que assim, sobretudo do diabetes. Teve um período, né, que, principalmente quando surgiu essa história do diabetes, que ficou uma coisa meio que se aproximava do milagre, como você falou. Isso criou até, para nós médicos, foi ruim no seguinte aspecto, que algumas especialidades, como a endocrinologia, ficou um pouco ressabiada, achou que a gente estava exagerando, e eu acho até que estávamos mesmo. A gente tem posto o pé no chão, trabalhado com afinco, e eu considero hoje, vários dos meus colegas, que é um trabalho em parceria. Quer dizer, o paciente não vem para o cirurgião bariátrico e vai acontecer um milagre e ele vai resolver todos os problemas da vida dele, né? Então, assim, as possibilidades são boas, mas é importante o tratamento multidisciplinar, que envolva os clínicos, o cardiologista, o endocrinologista, a nutricionista, o psicólogo. Quer dizer, é uma doença de difícil tratamento, que nem eu falei, né? Então,
o paciente precisa ter consciência que ele vai precisar se dedicar ao cuidado da saúde dele. Não é operar e acabou. Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes, eles até me olham meio assim. A cirurgia é o início do tratamento, não o fim. Tem gente que vem achando que a cirurgia é o fim do tratamento. Operou, acabou, resolveu tudo. E não, é o início. Né? André, por favor. Uma outra coisa que nos preocupa, porque no Brasil, especialmente, tem aumentado muito, as notícias são até alarmantes, da obesidade infantil. E a gente vê pediatras, ebiatras e psicólogos que lidam com a infância e a adolescência até apavorados quando falam desse tema. Os hábitos alimentares que o jovem e a criança têm. A partir de que idade que é aconselhável e que se pode fazer essa cirurgia e qual é o nível hoje dessa preocupação dentro dessa sua especialidade nessa faixa etária que eu digo? No Brasil, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre cirurgia bariátrica. A cirurgia está aprovada a partir dos 18 anos, que é uma idade que, na verdade, seria a idade que você considera que o indivíduo está com o seu crescimento finalizado, né? Que não vai, a partir dali, crescer mais. Entre 16 e 18 anos é possível operar, porém você tem que ter uma avaliação mais detalhada ainda, incluindo pediatras, ebiatras, que é o médico do adolescente, uma equipe maior que dê respaldo para aquela cirurgia. Eu diria que, infelizmente, nós temos pacientes que precisam da cirurgia bariátrica nessa idade. Tem pacientes nessa idade que já são obesos mórbidos, diabéticos, hipertensos, né? No caso de crianças, inclusive. Quando eu fiz medicina, não é tão antigo assim. Quanto tempo? Tem em torno de 30 anos. 30 anos. Então o senhor é um jovem veterano. O chamado diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente trata com cirurgia, que ajuda a tratar, ele era o diabetes do adulto, já do adulto caminhando para a faixa, para o idoso, né? Quer dizer, era uma doença pelo menos acima dos 50 anos. E hoje, e o diabetes tipo 1, chamado tipo 1, era o diabetes juvenil, né, que chamavam, né? O 1 é que o paciente tem que tomar insulina? O 1 é que tem que tomar insulina. O 2 também, às vezes, tem que tomar, muitas vezes, mas o 1 é que sempre tem que tomar. E o que aconteceu hoje? Caiu a faixa. O diabetes tipo 2 passou a ser uma doença universal. Você vê criança com diabetes tipo 2. Motivo, obesidade. Então, esse é um desafio muito grande. A obesidade infantil tem crescido no Brasil também. Está virando uma epidemia, né, doutor? Pode-se dizer. É uma epidemia. E o que é duro é que a gente sabe hoje que a criança obesa vai ser quase com certeza um adulto obeso. Então, se você tem uma criança magra, você tem maior chance de ter um adulto com peso adequado. Se você tem uma criança obesa, a chance dela ser obesa na fase adulta é muito alta. Qual é o seu site, doutor Carlos, para o telespectador que está nos assistindo e queira ter mais informações a respeito do seu trabalho, entrar em contato? Qual é o seu site? É igual o meu sobrenome, que é Schiavon, né? Eu acho que depois vai aparecer aí. Schiavon.med de médico, né? med.br. Schiavon.med.br. Isso. Por favor. Então, em cima dessa constatação que o senhor faz, está antecipando, então, por exemplo, a faixa etária está potencializando, vamos dizer, a obesidade mórbida. Por exemplo, se o indivíduo era para ser diabético depois de 50 anos, 60 anos, você está antecipando isso com a obesidade infantil e na adolescência, se nós entendemos bem. Existem alguns pesquisadores que isso sai até na imprensa leiga, talvez você já problema cardiológico também, né? Que pela primeira vez na história da humanidade, né, isso falando em população americana, mas vale para o mundo inteiro, vai se reduzir a expectativa de vida. A humanidade só fez crescer a expectativa de vida da população. Hoje a nossa expectativa de vida no Brasil está na faixa de 75 anos de idade. E parece que nos próximos anos, pela primeira vez, existe uma chance
de que a gente tenha de um ano para outro a redução dessa expectativa de vida. Motivo, infelizmente, obesidade. Ou seja, uma volta ao passado. E aí associando a hipertensão e diabetes. Obesidade e suas doenças associadas, que estão tornando jovens já com diabetes e hipertensão, e esses jovens vão ter uma expectativa de vida menor do que os nossos pais e avós que não tinham essas doenças quando eram... O senhor não acha que o governo federal, estadual, municipal deveria promover mais campanhas de conscientização desse problema junto à população? Não faz falta? Eu acho. Como é que o senhor vê isso? Mas olha, eu acho que assim... Conscientizar a população. Isso é um grande desafio, né, Caetano? Porque a gente às vezes faz uma comparação com o tabagismo, né? Fumar não é uma coisa da natureza humana. Sim. Então, parar de fumar vai a favor da natureza humana, que era não fumar, né? Agora, comer é da natureza humana. Então, e beber, dependendo do que beber também. Também é da natureza humana. Você falar em alguns casos, né? Então, é um grande desafio, muito grande mesmo. Talvez um dos maiores desafios da humanidade vai ser convencer as pessoas que elas têm que comer menos e com melhor qualidade. Infelizmente também a comida saudável é mais cara. Sim. Então a população de menor renda acaba às vezes não tendo acesso a essa comida de melhor qualidade, come uma comida de pior qualidade e nutricionalmente leva à obesidade. A gente às vezes tem obesos desnutridos. O que é isso? É um paciente que está acima do peso, mas tem algumas desnutrições específicas, que é por falta de nutrientes, porque a dieta dele é meio pobre, né? Sim. Ela tem muita caloria, mas não tem substância, vamos chamar assim, né? Então, eu sinceramente, eu acho que é um desafio que a gente vai ter que brigar muito. Claro que campanhas são importantes nas escolas, mudar os hábitos desde pequeno, mudar, conscientizar os pais. Só que assim, é um desafio bem grande. Eu não sei exatamente, provavelmente tem que são várias ações para conseguir. E onde entraria nesse processo de conscientização e até de ajuda ao paciente para conduzir melhor a sua vida, a inovação, a telemedicina? Onde é que entraria dentro desse processo que o senhor está se referindo? A inovação hoje dentro da medicina é algo... É engraçado você me perguntar isso, porque está aí um boom, né, de discussão sobre telemedicina, a capa da revista Veja essa semana. Exatamente. Porque lançaram uma resolução autorizando a telemedicina. Agendamento de exames médicos. Veja, na minha área, a tecnologia ajudou muito. Nós estamos só progredindo, né? A tecnologia tem ajudado a gente sem parar. Então, seria meio hipócrita eu dizer que a telemedicina é uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que ela vai acontecer. Já está acontecendo e vai aumentar. Como coadjuvante na cirurgia? Não, como atendimento à população em geral, sim, através de telemedicina. Isso em todas as especialidades, não só na cirurgia bariátrica, como outras. O atendimento não seria presencial, seria através de imagens. Uma conversa por um vídeo, uma videoconferência quase. Na cardiologia já é muito usado isso, né? Para exames, sim, para transmissão de exames. O que eu acho é que assim... a gente só vai ter que tomar alguns certos cuidados, né? Porque eu ainda acredito que o atendimento médico, em muitas áreas, ele depende do contato pessoal. Presencial, né? Paciente, médico, olho no olho. Depende do exame físico, né? Então, sem dúvida, por exemplo, um paciente que está lá no interior da Amazônia, esse cara vai se beneficiar da telemedicina, porque ele não tem acesso. Então a telemedicina é um fator de melhora da vida dele. Agora, uma pessoa que está aqui em São Paulo, será que é melhor ele fazer uma consulta por telemedicina ou ele ir ao consultório do médico? Aí a discussão é um pouco mais complexa, né? Sim.
medicina hoje mudou muito, as pessoas reclamam que o médico conversa pouco, faz atendimentos muito rápidos, pede muito exame, isso gera um monte de problemas. Mas eu não sei se a telemedicina é uma solução para isso, para este problema especificamente. Eu tenho até medo que aconteça o contrário, né? O médico que está lá do outro lado vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Além de olhar o seu celular, conversar com o paciente pela telemedicina. Então, é um grande desafio. Sem dúvida. Eu acho que o que se está se criticando muito do lado médico é que é uma coisa que já está, antes de a resolução aparecer, grandes grupos empresariais já estão meio que dominando o mercado. Então, o médico está com um pouco de receio de ser uma mera ferramenta ali e piore a sua Vai perder o protagonismo. Piore o seu trabalho, no final das contas, né? Então, não sei. Doutor, há 11, já está indo para 12 anos que eu cortei da minha dieta a carne vermelha de porco e de frango. Ainda como um pouco de peixe. Segundo meu filho Andrezinho Gaeta, que está nos assistindo, eu sou lacto-pisco vegetariano. Ele é vegano. Atleta, foi medalha de prata da Grande São Paulo 2 anos depois, de Kung Fu, 2 anos depois que parou de comer carne. Demorou um pouquinho com a parte láctea, mas depois parou também. Nem mel ele consome. Acho que foi Sófocles que propagou que somos o que comemos. Não sei se ou morremos pela boca, né? Sim. Aí eu perguntaria, doutor, e ele me deu uma boa notícia, o Andrezinho, meu filho, que parece que o prefeito Bruno Covas vai colocar na dieta, no município de São Paulo, a confirmar, mas o meu filho trabalha na prefeitura, me parece que é verídico, a dieta vegetariana e parece que vegana também. Isso pode contribuir bastante também para a gente minimizar essa questão da obesidade mórbida na infância e adolescência, doutor? Através da alimentação. E no adulto também, evidente. Olha, veja, é uma pergunta provocativa que eu faço. Antes que alguém, de repente, não sei se a gente recebe perguntas também, começa a me criticar, eu acho que eu me considero um pouquinho cético em alguns aspectos dessa questão. A primeira delas, como eu já falei aqui, comer saudável custa caro. Sim. E ser vegetariano, e pior ainda, vegano, custa muito caro. Mas alface é barato, doutor. Não. Beterraba também. Só que se você comer só alface e beterraba, Não. você vai ser um desnutrido. Não tem proteína. Você vai ser um desnutrido. Então, para você ser um vegano... Não, lógico que não é só isso. Para você ser o que eu quero dizer, para você ser um vegano saudável, Sim. você precisa ter orientação nutricional. Sim. Você precisa comprar os alimentos adequados. Muitas vezes, alguns desses alimentos não são baratos, Sim, porque sim. são coisas especiais, para você suplementar a falta da proteína animal. Perfeito. Não interrompendo Então, assim, o seu raciocínio. Eu tenho um pouco de receio porque isso vira um pouco de moda. E as pessoas vão fazer isso da cabeça deles. Vão fazer isso da cabeça deles, né? E aí é perigoso. Agora, a proteína de soja, que tem sido bastante comentada hoje em dia, não substitui? Não totalmente. Não. Eu consumo bastante a soja, doutor. Ela é importante na dieta vegetariana e Sim. vegana, Os grãos como um todo. porém Não substitui. existem os chamados micronutrientes, que são vitaminas, alguns sais Sim. minerais, tal, que a fonte maior é a proteína animal. Então, para você encontrar na quantidade adequada aquele elemento, você tem que buscar... Tem que comer um caminhão de soja, né? Não, às vezes não é Mal comer comparado, soja. eu como Não, às leite. vezes você tem que comer uma semente, Diversificar. um tipo de amêndoa, não sei o que, uma Perfeitamente. verdura X. Então, assim, ser vegetariano e ser vegano custa caro. Veja, isso pode ajudar a diminuir a obesidade? Pode, se for bem orientado, porque tem um outro detalhe. Para o paciente vegetariano e vegano, principalmente, comer a quantidade adequada de todos os nutrientes, às vezes ele come muito carboidrato. Porque junto com esses nutrientes tem Que eu me incluo. vem muito carboidrato, né? Então, isso também tem que ser balanceado. Então, assim, você me fez uma pergunta provocativa, mas é bem complexa a resposta. Eu tenho minhas dúvidas se para a população em geral
num país que infelizmente ainda é um país pobre, né, muitas vezes, essa é uma solução. Mas para abrir o debate é bom essa pergunta. Exatamente. Eu não sei se isso é uma solução, Não, no verdade. sentido que, Não tem a menor dúvida. no sentido que para você fazer de forma correta, Sim. não é fácil. Doutor Carlos, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Antes de encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse algumas recomendações para quem está nos assistindo. O que o senhor recomenda para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes? O que o senhor recomenda antes de terminar? E que o senhor repetisse o seu site também, para que o nosso internauta o consultasse. Bom, a minha recomendação, apesar de ser um cirurgião bariátrico e lidar com obesidade, é que as pessoas procurem formas de evitar ficar obesa, né? O melhor jeito de tratar a obesidade é não ficar obeso. Depois que você ficou obeso, você vai precisar de tratamentos até mais Ou agressivos. farmacológicos, ou cirúrgicos. Exatamente. Então, buscar uma vida mais saudável, comer menos fast food, menos gordura, menos carboidratos simples, né, que está nos doces, em massas em geral. Então, ter uma dieta mais saudável, fazer atividade física, ter uma vida mais saudável. Isso vai diminuir a chance da hipertensão, diminuir a chance de diabetes, diminuir a obesidade. Se você, infelizmente, não conseguiu, está obeso, está muito obeso, eu acho que tem que procurar um atendimento médico. Procurar o endocrinologista, o cardiologista se tiver com hipertensão também. E, eventualmente, dependendo do grau de obesidade, nós, cirurgiões bariátricos, vamos poder ajudar. Eu acho que vamos ajudar bastante, né? Mas seria bom que a população em geral tentasse não ficar obesa. O seu site? Meu site é Schiavon, como meu nome, .med.br. Ok. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. André Gaeta, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira, às 15 horas. Até lá, muito obrigado.